uma série que o Jornal Contato se propôs a fazer para ajudar a enriquecer e, quem sabe, ajudar o eleitor a fazer uma boa escolha do próximo prefeito de Taubaté, o próximo administrador que a gente está precisando tanto. Nós já falamos sobre violência, sobre saúde, sobre educação. Hoje nós vamos falar sobre trânsito, transporte. Como que a gente pode sair desse caos que a gente já se encontra numa cidade ainda de porte médio? O que está acontecendo com Taubaté? Nós trouxemos hoje para debater aqui conosco o Pedro Soete, ele que é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia rodoviária e vias urbanas. Ele que tem vários projetos, inclusive, para Taubaté. E também o Luiz Carlos Machado, ele que é técnico em planejamento viário e já trabalhou durante 20 anos nessa área, na Prefeitura do Rio de Janeiro e também em outras prefeituras aqui do interior de São Paulo. E nós teremos ainda outros assuntos que a gente vai debater no programa de hoje, né, Paulo? Paulo de Tarso, nosso diretor de redação, que vai dar uma palavrinha com vocês. Já já a gente vai passar então a palavra para os nossos dois convidados. Boa noite a todos, é com muito prazer que nós retomamos essa atividade e hoje com uma novidade, nós vamos dividir o programa em duas partes. Essa primeira parte de 45 minutos será sobre trânsito, como disse a Sueli, e a segunda parte será sobre as pesquisas eleitorais recentemente divulgadas, uma do Ibope e outra do Instituto Mind, e para debater essa parte nós trouxemos aqui o companheiro Irani Lima, que já está aqui na redação, para a segunda etapa, segunda parte. Muito bem, essa parte de trânsito, ela trata-se de um tema importantíssimo para Taubaté, porque a cidade está quase parada, literalmente parada, né? E essa situação se agravou muito nos últimos 8 anos, né? Graças a alguns fatos inexplicados até o momento, que talvez só uma nova administração explique. Por exemplo, como que se permite a construção de uma faculdade ao lado da Charles Schneider, sabendo que ela é um imenso gerador de tráfego. E em frente permite uma construção de um prédio enorme para reforçar essa geração de tráfego. Isso é só um exemplo, porque todo mundo sabe que aquele viaduto ele está permanentemente congestionado e piorou muito, vai piorar ainda mais, né? Então, com vocês agora, nós vamos saber sobre, antes disso, de entrar com os nossos entrevistados, nós temos uma matéria? Vamos ver as propostas também, as propostas e a matéria, exatamente. Os candidatos a prefeito? Nós fizemos as ruas, uma matéria feita pelo Marcos Limão, né? E que nas ruas de Taubaté a gente mostra alguns flashes sobre esse caos urbano, né? E junto com o Limão, a nossa grande musa de edição de texto e autora de muitas imagens, que é a Nicole Donar, né? E em seguida a reportagem, vocês verão a opinião de cada um dos 5 candidatos. Em seguida, daremos início ao nosso debate. Com vocês, a reportagem. O trânsito em Taubaté está uma bagunça. Nem o poder público respeita as normas. O próprio secretário municipal admite deficiências na fiscalização pela falta de agentes de trânsito. Agentes não são 12, não são 8, são 12. Mas com 12 agentes, com férias, licença, você acaba trabalhando com 8, 9. 8, 9 você não toma conta de um bairro. Além da falta de fiscalização, obras mal executadas prejudicam o trânsito. Esse viaduto no bairro São Pedro, por exemplo, teve as medidas reduzidas. Ele deveria ter no mínimo 7 metros de largura, mas, após reformas, ficou com 6 metros e 23 centímetros. O problema do trânsito aqui em Taubaté é que, nos últimos anos, não houve nenhum planejamento, né? O número de veículos, a frota aumentou substancialmente e a prefeitura não tomou nenhum cuidado
em redimensionar as vias para absorver esse aumento do fluxo viário. Para o secretário de Trânsito, Taubaté deve seguir o exemplo de São José dos Campos, que na década de 70 elaborou um plano viário válido até 2025. Ele também defende alternativas para manter o centro da cidade preservado. Aqui em Taubaté, na minha opinião, tem que ser feito isso. Tem que reunir o pessoal, os técnicos, ouvir a população, ouvir a comunidade, fazer audiências públicas para você ficar realmente em cima de um projeto básico, É um projeto básico, um plano viário projetando Taubaté pelo menos para os próximos 30 anos. Então você tem que preservar o centro, preservar a cultura, fazer um centro histórico na cidade, muito bem revitalizado, reurbanizado o centro e começar a mexer no trânsito ao redor do centro histórico, buscando alternativas, tipo Marrocos, atrás do shopping, aquelas grandes avenidas lá para você buscar essas alternativas para dar fluidez ao tráfego. Agora, hoje, por exemplo, qual é a realidade hoje física de Taubaté? Taubaté hoje cabe exatamente, entre aspas, 75 mil carros. Nós temos uma frota de 180 mil, onde a gente vai colocar mais 110 mil carros. Então, por isso que chega no horário de pico, de manhã, na hora do almoço, depois das 4 da tarde, você não consegue ter mobilidade urbana em Taubaté. A solução para o trânsito de Taubaté deverá ser tirada da cartola pelo próximo prefeito. E qual a medida mais urgente para melhorar o trânsito? Eu precisaria de uma varinha mágica aqui em Taubaté. Trânsito é um grande desafio para a administração de Taubaté. A cidade hoje é cortada pela Estrada de Ferro e pela Dutra. Essa transposição desses dois obstáculos tem que ser resolvida adequadamente. As marginais da Dutra têm que ser revitalizadas e é preciso fazer um anel que contorne o centro da cidade de modo a evitar o máximo possível o uso das ruas estreitas no centro da cidade. O transporte coletivo tem que ser melhorado. Bom transporte coletivo evita o uso de automóvel no centro da cidade. Esses pontos vão ser tratados com muito carinho pela nossa administração. Temos o projeto retirar também a linha férrea, fazendo a sua transposição para outro lugar, dando possibilidade à construção de uma avenida, já prevendo um VLT. Essa é a ideia básica, mais detalhes no nosso site. Organizar o trânsito é melhorar a vida das pessoas. Este também é o meu desafio. Hoje, 60% da população tem carro. São mais de 167 mil veículos nas ruas da cidade. Por isso, a primeira medida é implementar o bilhete único, que vai tornar o nosso transporte público em uma opção melhor e mais barata. Isto é, durante 2 horas você pode usar o mesmo bilhete em toda a cidade. E o melhor, sem pagar nada a mais por isto. Isto significa praticidade e uma economia de até 50% em trajetos em que o cidadão precisa fazer apenas uma baldeação. Repensar o itinerário para melhorar a rapidez no trânsito é também o nosso compromisso. Além disso, vamos construir 2 terminais, um na parte alta e outro na parte baixa da cidade. Vamos reformar viadutos, túneis e melhorar as marginais da Dutra. Algumas dessas ações serão cobradas da nova Dutra. E, claro, a acessibilidade também será respeitada em meu governo, com calçadas pavimentadas e ônibus adaptados. Juntos vamos colocar o trânsito de nossa cidade no caminho do bem. Nos últimos anos, o Brasil cresceu distribuindo renda para a população. Taubaté não ficou fora desse crescimento, mas não houve planejamento, como, por exemplo, o problema do trânsito que nós vivenciamos hoje. No meu governo, nós vamos resolver o problema do trânsito, retirando a linha férrea, também modernizando os acessos da Via Dutra para a nossa cidade e, além disso, com a retirada da linha férrea, vamos fazer importantes anéis viários para o povo de Taubaté, facilitando o escoamento da nossa produção, facilitando o transporte coletivo, facilitando a vida do povo taubatiano para ir ao seu trabalho e dar esse grande salto de qualidade na modernização do nosso trânsito. Tudo isso com parceria do governo federal, com investimento do PAC, através do governo da presidenta Dilma. Para o caos no trânsito que vivemos aqui em Taubaté, o pessoal pretende mudar as matrizes de transporte e investir num transporte público de verdade.
investindo também em ciclovias, um transporte público que deve ser público mesmo, rumo à tarifa zero, em que o ônibus no primeiro ano de mandato pretendemos colocar a R$1 a passagem. É possível sim, se uma van consegue ter lucro carregando 18, 20 passageiros, um ônibus não conseguiria ter lucro com R$1 carregando 70, 80 passageiros? Então é possível, muitos querem não acreditar porque são financiados pela empresa ABC, que está há muito tempo nessa cidade e sempre financiou esses políticos, esses carreiristas que são amarrados com essas empresas que financiam suas campanhas. Na área de transporte, nós precisamos organizar itinerários, linhas e horários e integrar de fato a concessionária de ônibus com os permissionários do TCTAL. Além disso, implementar uma bilhetagem eletrônica para todo o sistema, cujo gestor é a Prefeitura. O passe integração com um tempo definido, pré-definido, para que o passageiro possa, com uma única passagem, utilizar o sistema de transporte durante um determinado período de tempo é fundamental também. Além disso, criar linhas centro-bairro, bairro-centro menores, mais rápidas, mais ágeis e linhas circulares na região central da cidade. Há também uma demanda para linhas bairro-bairro, são linhas que não passariam pelo centro da cidade, mas que fariam, de acordo com o estudo de demanda de passageiros, um itinerário de bairro a bairro. Essas são medidas importantes porque Taubaté tem um centro muito estreito e que já está confinado. Então essas medidas trariam o transporte público mais agilidade e mais mobilidade. Abismada, né, de ver o diretor da prefeitura falando, o secretário, Roberto Costa. Ele parece que não faz parte dessa atual administração. Ele diz que precisa de um planejamento, que Taubaté precisa disso, precisa ser feito, mas não fez. Quer dizer, continuamos na mesmíssima situação e está falando igual um candidato, mas ele já é governo, então eu estou assim de queixo caído realmente, porque o microfone aceita tudo, realmente. E das propostas dos candidatos a prefeito aí, eu, na minha opinião particular, eu acho que se tocou pouquíssimo na questão da ciclovia. Infelizmente, parece que a solução, o próprio Robertinho já falou, tem carro demais em Taubaté, o próprio candidato Isaac falou que teve um aquecimento da economia, todo mundo tem carro. E parece que continua se pensando a solução como carro. Enquanto São Paulo está partindo para ciclovias, para ônibus, cada vez mais o transporte coletivo, eu não senti nenhuma proposta assim que seja mais revolucionária realmente para a nossa cidade. E eu queria deixar só mais uma observação aqui sobre a colocação do Roberto Costa, de falar de preservar o centro histórico, a cultura de Taubaté, quando o prefeito mandou um projeto para cair a questão, né, toda a questão dos 300 metros, que te dava proteção para o nosso bem histórico, para a construção de prédios no centro da cidade, ou seja, piorar o trânsito no centro de Taubaté. Então, gente, muito discurso, pouco planejamento e nada de prática. A palavra fica com quem, primeiramente? Luiz Carlos, por favor. Pegando uma carona no que o Paulo falou, sobre a Anhanguera e em frente aquelas 5 torres, Paulo, são 5 torres. Cada torre com 100 unidades. Imagina-se 2 veículos por unidade. Ali vão se somar 1000 veículos, fora visitantes. Então, realmente, catastrófico. A falta de cuidado da prefeitura em avaliar o impacto viário que essas coisas ocorrem na cidade. O caso do Extra, bem lembrado. O Extra, né, ali na 111, somando-se à faculdade ITES, na antiga Brahma, a 80 metros do túnel da Avenida do Povo e próximo do dispositivo da saída 111. Tem uma observação, Luiz Carlos, porque se em outras cidades brigam com a nova Dutra para melhorar o acesso, Taubaté não briga, estreita, né, deixa estreitar os viadutos, sim, não briga pela nossa qualidade do trânsito e está causando congestionamento na própria Dutra, sim, devido a essa falta de planejamento. O Extra é um exemplo claro disso. A Dutra, ela remete um projeto básico à prefeitura e cabe à prefeitura avaliar se aquilo atende às necessidades da cidade, porque a Dutra não tem conhecimento do que a cidade vai
precisar em determinados pontos em que é responsabilidade da Nova Dutra executar as reformas. Felizmente, os técnicos da prefeitura não avaliam de forma correta e que proporcione, que é um investimento, né, da Dutra para a cidade, né? Então, é uma coisa bem ruim para a cidade. Uma pergunta para os dois. A gente tem ideia do caos que a gente vive, a gente vive o caos, certo? É evidente, né? Nós estamos aí vítimas dessa tragédia. Na opinião de vocês, dentre as propostas que foram colocadas, emergencialmente, quais seriam a mais importante nesse momento? Para o próximo prefeito, evidentemente. Sim. Eu diria o seguinte, Taubaté não tem no problema viário 3 ou 4 pontos de conflito para resolver. Se tivesse, seria muito simples. Tem 30 ou 40, e todos extremamente urgentes e tem que ser atacados simultaneamente. Tá? Muito bem. A questão é, a prefeitura está com dinheiro? Está quebrada. Como estão as máquinas, material, todo sucateado para se fazer obras de qualidade. Então, eu acho que hoje, Taubaté, no meu ponto de vista, Sueli, nós temos que atacar o prefeito que assumir, vai ter que, em janeiro e fevereiro, começar a interferir no trânsito. E vai ter que usar de soluções paliativas para tirar um nó, tá? Aliviar e, paralelamente, fazer estudos preservando o espaço físico para implantar os projetos chamados definitivos quando recursos tiver. Tá? Então, é assim, vamos falar no viaduto de Taubaté Veículos, aquele ponto de alto conflito. O que tem que fazer ali? Tem que dobrar o viaduto, duplicar o viaduto, você tem que redesenhar todo o dispositivo. No lado da Bandeirantes, você vai precisar fazer uma passagem por baixo das pistas que saem do viaduto para acessar a Assis Chateaubriand em sentido da Independência. É isso que você tem que fazer. E isso tudo é muito caro e são projetos que não se faz de uma hora para outra e que tem que negociar com a Dutra. E você, Pedro, o que mais você acha? Exatamente o que o secretário acabou falando, né? Infelizmente ele não bota isso em prática, né? Mas São José fez isso há 25 anos atrás e hoje ela tem problemas, toda a cidade tem problema com o trânsito, e Taubaté precisaria daquilo, que é um anel viário, principalmente hoje, tem como fazer isso, conectando pequenos pontos na cidade e criar esse corredor externo que você consegue fazer ligações intra-bairros sem que você tenha que passar pelo centro da cidade. Hoje você fica muito restrito a essa condição de ter que passar pelo centro da cidade. Existem problemas, a 9 de julho, que eu considero ela, por exemplo, uma via de passagem e ela acaba sendo uma via de serviço, né? Então todo mundo num certo horário precisa passar para ali para acessar um canto da cidade e não encontra ali, porque tem faculdade, tem escola, tem rodovia. Então todas essas coisas atrapalham o trânsito e acaba, hoje estava saindo, eu já estava refletido na CTI. Então ali tem solução muito fácil. Uma é trabalhar o semáforo, a semaforização lá está errada, o cálculo está errado. Tem dado um tempo de parada muito grande na via principal, enquanto as vias secundárias passam 4, 5 carros, você tem um tempo de sinal aberto muito alto. Então são detalhes que dá para ser feito já em seguida. E o plano diretor, que é o plano de 5, 10, 15, 20 anos. Isso tem que ser feito também. Mais estrutural. Taubaté não incentiva muito, visa muito só o uso do carro, né? Isso é errado. Não se fala do transporte alternativo no sentido aí que eu estou falando de ciclovia, outras situações mais. E o transporte público, um candidato aí falou que quer incentivar, mas, gente, temos ruas
para passar ônibus, porque é um caos, né? As nossas ruas, elas não são planejadas. Como é que faz? Porque é uma situação muito complexa isso. Como é que pode realmente incentivar o uso, maior uso de ônibus, se nós não temos vias adequadas? Proibir carro. Tem certas regiões em São Paulo que tem alguns planejadores que estão começando a fazer o quê? Em vez, tem 4 faixas de carro, 2 são para ônibus. Só temos uma via, né? Porque aqui é uma... Então, infelizmente, em algumas vias de ligação, são as pessoas de menor poder aquisitivo que usam o transporte público. E elas acabam usando e às vezes demora mais do que ela vir de carro ou alguma coisa. Então, você tem que ter uma vantagem em usar o transporte público. E essa vantagem seria definir corredores onde só o ônibus passaria. O Luiz Carlos, esse problema todo, você mesmo falou que tem uns 30, 40 nós, não 2, 3, né? Isso. Quais seriam os principais nós que você acha que teria que desatar no curto prazo para incorporar no indústria de ônibus? Só 5. Todas as transposições adultas à ferrovia, evidentemente, vamos começando por aí, né? Todas elas, todas saturadas. Por exemplo, esse caso do viaduto que vocês reportaram aí com muita propriedade, faltou um detalhe. Isso, estreitar o viaduto do Belém e o viaduto São Pedro ia estreitar o viaduto do Belém. Você sabia disso, Paulo? Sabia. Ia estreitar. Nós descobrimos isso por acaso. Eu passei por ali, vi aquela obra, saltei do meu carro, fui lá me informar, conversei com o engenheiro, pedi para ver o projeto, ele não tinha ali, e se comprometeu em me mostrar o projeto no dia seguinte. E eu fui ver o projeto, fiz uma matéria, eu fui com um vereador lá, o vereador Antônio Mário, comuniquei, mostrei isso para ele, porque senão seria mais uma matéria que eu ia escrever e ficar por aí. Quando nós chegamos lá, que o engenheiro mostrou o projeto, eu olhei e disse, não, peraí, tem algo errado, o projeto não é esse. E o engenheiro, se desculpando, disse, me perdoe, esse é o viaduto do Belém, que nós vamos começar a obra dia 8, era dia 3. Um pequeno engano. Um pequeno engano. Eu quase caí por um lado e o Mário quase caiu por o outro. Porque como pode estreitar o viaduto do Belém? Bom, então fotografei o projeto, registrei tudo. O viaduto do Belém ia ficar com 6,45 metros de largura. Hoje ele tem um pouco mais de 7. E ali passam bitrainers, enfim, um tráfego pesado. Agora você imagina estreitar aquele viaduto. E isto ia ocorrer. O Luiz Carlos, mas deixa bem claro aqui para o internauta, qual é a responsabilidade da prefeitura? Quer dizer, falar, a Dutra não tem nada a ver com a prefeitura, com a administração. Sim. Explica exatamente em que ponto o prefeito deveria ter entrado nisso. O que a prefeitura deveria ter feito? A Dutra, ela está interessada em resolver o problema dela. Nem um pouco preocupado com o problema da nossa... O problema, inclusive, né, para se alientar, ela teria que colocar uma baía exclusiva para passagem de pedestres, nos 2 lados. Então, ela teria que ampliar o viaduto. Em vez disso, ela queria diminuir a passagem de carros, que foi uma determinação da NTT para todos os viadutos que essas rodovias federais cortavam. E essa solução seria bem simples, porque, assim, você poderia alargar um pouquinho esse viaduto, tipo 1,5 metro. Não vai resolver, mas vai dar bem mais conforto a todo mundo que atravessa, né, ali, ou atravessa. Como que você faria? Você ancoraria em tubos, tá, a passarela para pedestre pelas extremidades do viaduto. Pelas laterais externas. Pelas laterais externas. Com isso, você conseguiria ter uma plataforma um pouco mais confortável, uma passagem de pedestres mais larga que aquela, e a um custo baixíssimo. Isso foi gritado. E mais importante, uma segurança maior para os próprios pedestres. Sim, e como? Você viu na reportagem que vocês fizeram
que o cadeirante não tem como atravessar ali. Não tem como. Helicóptero. Só de helicóptero. Esse foi um ponto. Tá, e a prefeitura, o que a prefeitura deveria fazer, né? Foi a sua pergunta. A prefeitura tem que fazer o que o Pedro falou, ele já explicou. A Nova Dutra, para fazer qualquer coisa fora da área de jurisdição dela, tem que consultar a prefeitura e vice-versa. A prefeitura que aprova. A prefeitura dá o aval para a construção ou não. Sei. No caso, chega, o pessoal, olha que bonito, mas não foi avaliado, não sabe a quantidade de pedestres que passam ali, tem uma série de coisas. Quer dizer, e era um momento, até Pedro, de já a prefeitura apresentar um contraprojeto para uma coisa melhor, pedindo algo melhor para a cidade. Porque as cidades que têm um poder maior de argumentação, tipo São José dos Campos, quando eles fizeram essa reforma lá, eles ampliaram, pararam a Dutra, removeram, mas marginais, fizeram certo. Tem as marginais. Hoje, o que a gente tem são as avenidas que não são marginais. Então, isso é um outro ponto. O pessoal fala assim, vamos melhorar as marginais. Elas não são marginais. As marginais, quem faz é a Dutra. É a Dutra. Taubaté não tem marginal. Não tem. Ela tem aquela faixa que hoje tem a grama, etc. Ali ficaria marginal. Mas, de qualquer forma, se saísse uma marginal agora, já não tem nem espaço, porque a prefeitura já construiu, né? As não, várias estações. Não, é reservado esse espaço. Cabe, exatamente. Vamos ver, tem um caso que envolve esse assunto, que são as nossas marginais, as duas grandes avenidas aí, a Dom Pedro e a Bandeirantes, né? E a gente observa alguns escândalos para deixar barato, né? Um deles, que é bastante visível aqui perto da redação, diz respeito ao Habib's, ao Posto Sogal, né? Esse é um grande escândalo. E como desdobramento, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Esse caso Sogal e a Habib's, né, que é uma vergonha, né? E o outro é sobre o prometido acesso ao novo shopping. Vamos lá, então? Quem começa aí, Pedro? O problema do novo shopping, né, é que ele, como tem aleteado aí, que está 80% já vendido, pronto, não sei. E só que o que foi feito ali? Nada. Até hoje não foi feito nada para resolver uma quantidade gigantesca de veículos, etc. E a propaganda, né, do shopping diz que vai ter uma revitalização da marginal, uma terceira faixa, um acesso subterrâneo, duplicado, uma série de coisas que, se eles forem inaugurar em novembro, eles tinham que começar as obras em janeiro, para ficar mais ou menos. Com certeza terá a inauguração e o caos novamente. Nesse com tempo certeza. que resta até a inauguração em novembro? Tem a menor chance de fazer nada. Não tem chance de fazer isso? Nada. Assim, uma coisa muito pontual, nada para resolver. Porque temos 3 meses. Porque papel de 2 meses, 2 meses. O Robert Costa mostrou isso com grande propriedade, né? O Luiz Carlos, você que eu sei que você adora o assunto da Habib's, Sogal, você já traçou, fez mil planos, já viu denúncias do que aquilo. Como é que é possível, Chefe? Conta um pouco para a gente quais são os absurdos ali. Olha, o absurdo é o seguinte, a faixa de jurisdição da Nova Dutra é 40 metros do New Jersey, que é aquele concreto no eixo da pista, para cada lado. Desse limite, você tem mais 15 metros, que é faixa não edificante, aonde você só pode construir vias urbanas. Mais nada. Muito bem, o Habib's, ele invadiu 3 metros nessa faixa de 15. E na época eu fiz umas matérias, denunciei, publiquei. Que época foi mesmo? Qual ano? 2000 e... Começo da década de... Bernardo, é começo do ano 2000. Foi 2003, 2004, alguma coisa assim. E então eu denunciei isso, eu fotografei, alinhando guia para fazer projeção, enfim. O Habib's invadiu, a edificação do Habib's invadiu 3 metros a faixa não edificante. E, no meu entender,
ela não poderia nem tangenciar a faixa, que é o que nós chamamos de alinhamento linha de fachada. Então, em função do impacto, tá, que esse comércio causa. Hein? E tem a legislação obrigando até um recuo mínimo de 4 metros. Mas existem locais que você pode fazer o alinhamento linha de fachada. Centro de cidade, por exemplo, pode. Ali não deve poder, ele tem razão. Então, é isso. Denunciamos tudo, mas não adianta. Ô Paulo, você tem que ter uma pessoa, entendeu? Que pegue a coisa e vá para... Na época, eu... Então, só ainda, antes de saltar um pouquinho, o proprietário desse empreendimento da Sogal, ele fala que o probleminha com a Nova Dutra são alguns centímetros. Talvez na escala dele. Planta que ele está usando. Agora, a gente já puxou simplesmente, exatamente. Quando eu saí dali, eu fui ao DR e procurei o engenheiro de lá, o diretor. Não é DR6 não, DR. Aqui. E ele disse, não invadiu. Eu fui em casa, peguei uma trena e atravessei a Dutra, né? Aquela coisa do carro. Alto risco. Alto risco. Mas medi. Muito bem, medi, fiz um croquis e voltei lá. Coincidentemente, no dia seguinte, ele tinha saído de viagem e ia ficar 15 dias fora. Não quis me atender. Eu fiz contato com o Dr. Paulo de Castro, na época era o responsável por essa região aqui, e ele disse que a responsabilidade era única, exclusiva da prefeitura. Os 15 metros, faixa da prefeitura. E foi assim. Não conseguimos travar esse negócio. O poder econômico é muito forte. Só para encerrar esse assunto, então, eu quero que esse, por exemplo, Sogal Habib's. Nós mantivemos contato na época, deu uma reportagem sobre isso, você se lembra, você inclusive nos deu uma mão nesse sentido, e a Nova Dutra informou o seguinte, que ela não ia fazer nada, por enquanto, porque não estava atrapalhando, mas no momento que eles fossem fazer a marginal, né, da Via Dutra, eles iam atropelar literalmente tudo, iam passar por tudo, iam demolir aquilo ali. Tem sentido isso? Não, a marginal, ela ficaria na faixa dos 40 metros. A Dutra não ia mexer nisso. Agora, ali tem um outro ponto, não ia mexer nisso. Isso aí é assim, faixa dos 15 metros. A edificação do Habib's invadiu 3 metros. Invadiu. Literalmente 3 metros. Antigamente não tinha uma cerca. Hoje, a Nova Dutra implantou essa cerca ao longo da Dutra, que é exatamente a divisa da faixa não edificante proprietária da Nova Dutra com o poder público da cidade, que é Taubaté, municipal. E ali dá para ver essa cerca. Então, daquela cerca, 15 metros, não se pode construir nada. E é onde o Habib's se encontra, a Sabesp também se encontra nessa faixa. E o Sogal não entra nessa parte? Alguma coisa assim, não a edificação, mas talvez a estrutura ali, mas isso é fácil de resolver. Né, o que acontece na atual administração, pelo jeito, não é privilégio só disso agora, né? Não. As coisas já vêm erradas há um bom tempo. Tem mais uma coisinha nessa área. O posto, tá? O próprio Habib's, ele tem o acesso direto da Dutra. Muito bem. Lá na frente, na saída do parque, da churrascaria, do posto de gasolina e do Habib's. Que é aqui pertinho da redação dela. Aquilo ali deveria ser fechado, porque aquilo ali não é um acesso à cidade. Aquilo ali é um acesso exclusivo ao posto e à churrascaria. Parece que eu uso todo dia esse acesso. Exatamente. Eu venho falando todo dia. O outro acesso mais à frente é perigosíssimo. Perigosíssimo. Que só resolveria
Você já viu que dá para arrumar aquilo. Não, lógico que Mas, dá. inclusive, olha, Mas eu já a prefeitura precisamos fez uma reforma nesse acesso do Salgal. Inclusive, ela considera aquilo como rua da prefeitura. Mas porque eu queria até aproveitar, porque, inclusive, internauta, você deve, pode participar. A gente tem recebido já bastante sugestões e perguntas aqui. O Ângelo Moraes, inclusive, ele fala: será que a nova Dutra não atende os interesses de Taubaté por falta de interlocutores na prefeitura? Com certeza. O Ângelo foi na mosca. É isso? Falta um profissional gabaritado para conseguir... Peraí, mas como profissional gabaritado, nós temos um professor da Unital, que foi o homem das lombadas e das rotatórias, chamado, vamos dar nome ao boi, ele tem nome, né? Diz que é arquiteto, né? Monte Claro César Júnior, né? Essa tragédia, né, contratada pelo Peixoto, e que essa é a herança que ele está nos legando. Estou exagerando ou não? Não, não está. Eu diria assim, em 2006, o Departamento de Trânsito fez uma lambança na Avenida Marrocos. Pintou aquela coisa toda de faixa amarela. Uns 8, 9 dias depois estava com tinta preta lá cobrindo, 2006. Mas isso é característica, né, de Taubaté, fazer e desfazer as coisas. Agora, olha que interessante, em 2009, a Prefeitura, o Departamento de Trânsito, implantou uma sinalização na Avenida Bandeirantes, no trecho de subida que chega na rotatória da Petroval, em 2009. 3 dias depois, eu tenho as fotos datadas. 3 dias depois, eles mudaram a sinalização horizontal. Quer dizer, uma simples sinalização horizontal, isso aí, eu acho que se você pegar... Agora há pouco, né? Fizeram uma rotatória, né? Fecharam em frente ao estádio, fizeram uma rotatória logo acima, viram que ficou ruim, né? Mas isso... Não, você imagina se um ônibus estivesse fazendo esse trajeto, eu não sei se está falando ali, como é que vira, né? Não vira. Isso que eu falo, as nossas vias não são projetadas, esse é o problema. E o que é pior, essas vias, o Departamento de Trânsito, né, ele acredita que fazer uma avenida, duplicar uma pista, é colocar um divisorzinho físico no meio da plataforma. Sim. Então veja você o que fizeram. Você já viu a ciclovia na beira da linha ali? É uma faixa. É uma ciclofaixa. A ciclovia é segregada, né? Quando você o que é aquilo lá? Eu acho um perigo para o ciclista. Aquilo é uma ciclofaixa errada, né? Porque ela tem uma largura errada. Aquilo não deveria ser daquele jeito. Perigo. É melhor tirar. Eu acho muito perigoso. Bom, me perdoe, só um detalhe nisso. Além dessa ciclo qualquer coisa que eles fizeram lá, construíram uma calçada estreitinha no lado da linha do trem, onde ninguém tem desejo de caminhar. Perfeito. Então, para que aquela calçada? Isso é uma outra questão que eu quero até colocar, porque a gente vai ter um intervalo, né, Pedro? É a questão de nunca priorizar o pedestre. Sim, é uma mudança de paradigma, acho que o Taubaté está precisando, é isso que eu falo assim. Eu não vi nenhuma proposta nesse sentido, nenhum dos candidatos. Antes do nosso intervalo, não muito detalhadamente, quem sabe, né? Eu gostaria de passar um pouquinho a participação do nosso internauta, Burro da Central. O que tem? É possível ter um sistema cicloviário em Taubaté, considerando as características do município? Olha, sinceramente, Burro da Central, ele assinou. Eu acredito que tem que começar, né? Taubaté não tinha, mas o que vocês acham? A engenharia é possível, sem dúvida nenhuma. Falta o estudo, falta vontade. É lógico que não dá para implantar isso da noite para o dia. Isso precisa de uma série de coisas a ser estudadas. Ou seja, diminuir o espaço dos carros para poder criar esse espaço. Exatamente. Começa por aí, né? Priorizar, uma série de mudar a cultura, né? Porque inclusive o Luciano aqui também, ele pergunta: a sociedade taubatiana está culturalmente preparada para mudanças no sistema de transporte? Ou essa mudança de cultura também depende muito do gestor? Eu incluiria na pergunta do Luciano, aí gostaria que você abordasse essa parte, porque
se está culturalmente preparado ou não, nós estamos falando de matriz de transporte. E você abrir mão do seu carro, né, e usar um transporte coletivo, público, de qualidade. Né, ou bicicleta, ou tudo mais. Né. Então, essa mudança que hoje na Europa tem lugares que avançadíssimo, né, isso aqui teria alguma viabilidade na terra do Lobato aqui ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que principalmente você tem que dar duas coisas para o cidadão para ele se sentir à vontade de usar esses. Um é segurança e outra é fluidez. Fluidez no ônibus. O ônibus tem que ser uma opção melhor, não tem que ser uma opção. Né? Conforto. Exatamente. Então hoje você pega um ônibus, ele demora, ele passa por uma série de lugares e você leva 1 hora para ir de um lugar para o outro. Então, a Bia Macedo falou que no peso o ônibus demora 1 hora para chegar. Que estímulo essa pessoa, esse taubatiano tem para usar ônibus? Zero. Nenhuma, né? Zero. E a Então, questão da bicicleta realmente é segurança. Quantas pessoas gostariam de trabalhar no centro da cidade de bicicleta? Não vai, porque não tem como andar de bicicleta. Eu também. Eu também gostaria. É impossível. Porque aí você pode ser atropelado, realmente. O monopólio também da empresa de ônibus, isso tem que acabar. Né? Você tem que ter concorrência. Eu acho que tem que ficar claro essa história do monopólio, porque ele foi consolidado na gestão Peixoto. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre isso aqui, os nossos leitores, peço um segundinho só para a gente esclarecer o seguinte. Eu trabalhei em transporte, eu fui vice-presidente da CMTC em São Paulo. Conheço, né, pelo menos rudimentos, digamos assim, né? E eu sei que uma licitação do transporte público numa cidade, ele, para ser uma concorrência de fato, você teria que ter condições de igualdade entre os concorrentes, certo? Bom, a partir do momento que uma empresa chamada ABC Transporte ganha, a troco de quê? Ninguém sabe, quanto de regalitos que devem ter saído por escaninhos desconhecidos, né, para chegar em bolsa de senhoras, senhoritas e outras mais, né? Enfim, a ABC Transporte ganhou, nessa brincadeira, uma área enorme para construir mais uma garagem e mais uma base de manutenção da empresa. Ora, se uma empresa que já está em Taubaté, que não é de Taubaté, já foi de gente de Taubaté, né? O tio do Tiago, dono da ABC, é dono da Passaredo, né? Que dizem que chama Passamedo, né? Entendeu? Aquela empresa de aviação regional. Muito bem. Com esse regalito que a ABC ganhou, nas próximas décadas, quizá séculos, vai aparecer alguma empresa em condições de concorrer com eles, porque a pontuação que se dá numa concorrência pública para quem tem garagem e para quem tem manutenção já instalada na cidade é muito grande. A logística facilitada, né? Exato. O que vocês acham disso? Vocês sabiam disso, né? Não, sim. Isso é público. Para mim é um dos absurdos e todo mundo fica aí ainda e esses vereadores mais uma vez que não fizeram absolutamente nada, endossaram e aprovaram a área para que se tenha um monopólio eterno aqui em Taubaté. Porque agora é difícil tirar. Não perde mais, para que perder? Por isso, não perde mais. Já tem tudo aqui. Tudo uma empresa de São Paulo. Eu vejo uma possibilidade em você pegar alguma falha e conseguir ter uma segunda empresa aqui. Eu só vejo essa possibilidade. Eu acho que segregar, né? Eu acho que pode. Você consegue segregar em setores ou tipos de transportes também. Um VLT, um BRT, né? Um transporte. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Então nós não vamos ter intervalo? Não, vai. Ok. Então vamos falar do VLT. Okay. Por que não? O VLT é uma coisa que tem sido... Primeiro traduz aí, porque o nosso internauta não tem, nem sempre sabe certo. O que é essa linguagem. Correto. O VLT é um veículo leve sobre trilhos, né? Ele seria um metrô
de superfície, mas com uma mobilidade muito maior, né? O metrô ele fica fixo num trilho maior, etc., uma velocidade maior, e o VLT você consegue inserir ele dentro de uma cidade, numa topografia, né, mais precária, mas você consegue inserir ele. Você consegue colocar ele em setores, em avenidas muito rapidamente. É um bonde moderno. É um bonde moderno. E, por exemplo, Taubaté, qual região seria interessante? Porque até tem a questão aí de remover a estrada, né, de ferro. Eu sou meio apaixonada pelo antigo e pela característica ali. Eu sou contra, não sei. Seria viável? Por isso um VLT naquele local? Isso, exatamente. A linha ferro, ela já não faz mais o trabalho dela, né? Antigamente ela tinha de característica de transporte, né? Sim. Tanto que tinha as estações, etc. Hoje ela transporta somente materiais, etc. Né? Isso você deveria fazer deslocar isso, né, para fora da cidade. Adaptada, de repente, exatamente. E a próxima etapa seria adaptar para um VLT, fazer uma avenida ali, né? Não, paralelo pode ser feito também, porque o VLT ele ocupa um espaço muito pequeno. Você tem uma coligação modal ali que dá para ser feito. O Mauro Tadeu está perguntando se a proposta de remover a linha ferro é viável. Assim, não para já, né? Você precisa também jogar isso para um outro local, né? Porque é usado. Olha, tem uma pergunta. Pois não. Um detalhe sobre essa linha. Você imagine, assim, havendo a possibilidade da transposição dessa linha férrea, você ter um VLT interligando o loteamento industrial do Piracanganguá, Gurilândia. Paulo, presta atenção nisso. Agora, você pega leste-oeste. Um VLT pegando ali do SEDES, tá? Pela Juca, pela Benedita de Souza, Desembargador, até o Campos Elíseos, aonde tem uma área que até é possível fazer ali uma oficina, alguma coisa assim. Aquela área verde é bonito, né? Não é aquela do meio, não. É onde a prefeitura pretende descer ali com uma via. Tá? Então, se você puser um VLT, esse leste-oeste, e traçar umas irradiações, é claro que nós não temos isso na cabeça. Isso tem que ser estudado com muito cuidado, né? Você tem que ver a necessidade, o número de pessoas que vão utilizar, enfim. Mas ele é absolutamente viável e é uma coisa que pode ser feita a custo zero, porque você entrega isso para a iniciativa privada, ela executa e explora por um determinado período. E você vai ter um transporte maravilhoso para ser humano e não para gado, como é hoje. Tem alguma proposta assim de algum candidato? Tem. Que bom, tem. Maravilha. Mário Ortiz tem essa proposta, ele acabou de falar, e eu estou estudando isso junto com ele. Maravilha. Gente, o assunto é tão apaixonante, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Deveríamos fazer até um outro programa, né, Paulo? Mas a gente está chegando ao final desse tema. Depois nós vamos falar sobre pesquisa eleitoral. Mas eu gostaria de registrar a participação, né, dos internautas. O Nogueira Timão, ele faz um comentário sobre a desastrosa obra da Avenida John Kennedy, que é aquela rotatória. Foi comentado por você. Já falamos, né? A Maria Viana diz assim que a rotatória da Rua Bahia com a Avenida Francisco Barreto Leme está sem sinalização e em obras. Isso é até criminoso, né? Não se pode liberar vias sem sinalizar ela. É impressionante. Isso já acontece muito. Você está indo para um lugar, está fechado o trânsito, você não sabia, aí é aquele caos. O Walter Lima, ele disse que Taubaté sempre... essa questão é muito boa. Taubaté sempre foi administrada por engenheiros, porque nunca fizeram um anel viário, porque nunca fizeram um projeto, porque nunca, né, tiveram planejamento. O que nós estamos procurando fazer é o seguinte: um anel viário central, ele é alongado, ele se estende norte-sul, sabe? Parece o mapa da América do Sul. Aproveitando, porque tudo, Paulo, vai ter que ser feito inicialmente com baixo custo. Tudo. Então, ela aproveitando quase que, eu acho que mais de 80% de vias existentes. Só um trabalho
de interligação dessas vias. Então, esse anel, ele já está traçado, está no escritório do Soete, tá? Soete Engenharia, tá? Para a gente dar o final. E depois, então, aí tem que ter uma infraestrutura, um apoio da prefeitura. Fazer o estudo do anel viário perimetral, que é o que contorna a cidade. E aí, as irradiações entre esses dois anéis, você consegue... Carlos, eu vou reforçar essa ideia sua, introduzindo o seguinte elemento. Eu já fui secretário de Finanças de Campinas e de São José dos Campos. E do que eu conheço um pouco desse assunto, de finanças públicas, o simples fato de um novo administrador fizer uma administração honesta, não precisa ser maravilhosa não, honesta, ele vai ter um aumento de receita disponível, receita própria, de 20% a 30%. E 20% a 30% de receita disponível, nós estamos falando de 20% a 30% de 600, quase 700 milhões. É muito dinheiro. Temos o Ministério da Cidade. É muito dinheiro. É só apresentar projeto lá. Taubaté tem muito dinheiro. Mas isso Tem. Olha tanto isso tudo não se consegue antes de um ano. Tá certo? Quem assumir janeiro, antes de novembro, dezembro, ainda não vai ter condições de utilizar esses recursos. Você concorda? Isso não é imediato. Então, nesse período, quem assumir vai ter que trabalhar com muito afinco para tirar o nó da cidade. Oremos, Luiz Carlos, é isso Oremos. isso que nós, taubatianos, contribuintes, né, pagadores de impostos, estamos esperando. Quero agradecer a participação sua, Pedro, a sua, Luiz Carlos, muito obrigada. Vocês sempre trazem informações bem interessantes. Infelizmente, a gente não vai poder se prolongar mais, porque nós vamos ter um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as pesquisas que saíram, as pesquisas eleitorais, com o nosso colega, nosso amigo, jornalista Irani Lima. Irani Lima e Luiz Carlos Batista. Luiz Carlos também. E assim encontram com um novo layout dele aqui, né? Ele mudou, muita gente não vai nem sequer reconhecê-lo quando ele aparecer aqui. Então, boa noite a todos, boa noite, obrigado Luiz Carlos, obrigado Pedro. Boa noite, não faltaram oportunidade para a gente voltar a esse assunto, porque esse assunto ainda vai render muito ainda. Estaremos aí. A revista nada mais é do que um conjunto de recortes, de pistas, a respeito dos últimos 150 anos da imprensa em Taubaté, que vem lá desde lá praticamente do início lá do Gutenberg até hoje, que a gente chama aqui do Facebook, que é uma expressão mais recente e mais disseminada. Essa revista praticamente é um modelo do que poderá vir a ser, do que já está sendo a chamada multiplataforma. Ou seja, no mesmo veículo, no caso, a mídia impressa, você pode acessar com o seu celular informações que não estão impressas. Primeiro, a revista, por ser multiplataforma, ela traz um recurso que é novidade aqui em Taubaté, que é a tradução de informação do material impresso para um recurso digital, né, que é por meio dos smartphones e a tecnologia do Quick Response, que é o QR Code. Esse QR Code, desde a capa da revista dentro dela, vocês vão observar como se fosse um selo, né, e você clicar ali com o smartphone, ele vai revelar exatamente um conjunto de informações que estão muito além do que aquilo que está impresso. É essa revolução que a gente vive hoje, que como a gente faz isso com a revista, que tem esse código, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso sem precisar desse código. Ele usa informações textuais e, ao mesmo tempo, as informações de animação em vídeo ou interativas.
São também meios de complementação de dados sobre o conteúdo da revista e conteúdos também de interesse, outros conteúdos de interesse da história de Taubaté, que estão todos dentro do portal Almanac Urupês. Essa realidade é que nos levou a estabelecer já há algum tempo uma parceria com o Almanac Urupês, que é exatamente uma equipe multidisciplinar que combina exatamente a história com essa modernidade. Porque hoje você conviver isso, colocar isso nos mesmos veículos, nas mesmas mídias, é muito difícil. Porque muitos historiadores têm resistência a essa tecnologia mais avançada, assim como muitos desses desenvolvimentistas, desenvolvedores de novas tecnologias têm uma certa ojeriza pela história. Então eu acho que essa combinação é uma combinação interessante e nós, do Jornal Contábil, exatamente estamos tentando fazer, dar alguma contribuição nesse sentido para ver como que a história e a tecnologia tem muito a ver com as notícias daqui e agora. A revista nada mais é do que um conjunto de recortes, de pistas a respeito dos últimos 150 anos da imprensa em Taubaté, que vem lá desde lá praticamente do início lá do Gutenberg até hoje, que a gente chama aqui do Facebook, que é uma expressão mais recente e mais disseminada. Essa revista praticamente é um modelo do que poderá vir a ser, do que já está sendo a chamada multiplataforma. Ou seja, no mesmo veículo, no caso, a mídia impressa, você pode acessar com o seu celular informações que não estão impressas. Primeiro, a revista, por ser multiplataforma, ela traz um recurso que é novidade aqui em Taubaté, que é a tradução de informação do material impresso para um recurso digital, né, que é por meio dos smartphones e a tecnologia do Quick Response, que é o QR Code. Esse QR Code, desde a capa da revista dentro dela, vocês vão observar como se fosse um selo, né, e você clicar ali com o smartphone, ele vai revelar exatamente um conjunto de informações que estão muito além do que aquilo que está impresso. Essa revolução que a gente vive hoje, que como a gente faz isso com a revista, que tem esse código, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso sem precisar desse código. Ele usa informações textuais e, ao mesmo tempo, as informações de animação em vídeo ou interativas. São também meios de complementação de dados sobre o conteúdo da revista e conteúdos também de interesse, outros conteúdos de interesse da história de Taubaté, que estão todos dentro do portal Almanac Urupês. Essa realidade é que nos levou a estabelecer já há algum tempo uma parceria com o Almanac Urupês, que é exatamente uma equipe multidisciplinar que combina exatamente a história com essa modernidade. Porque hoje você conviver isso, colocar isso nos mesmos veículos, nas mesmas mídias, é muito difícil. Porque muitos historiadores Olá,
Neste segundo bloco, nós falamos, né, sobre trânsito e transporte no primeiro bloco. Agora nós vamos falar já sobre pesquisa eleitoral. Pesquisas. Porque, inclusive, assim, mal começaram as campanhas oficialmente e parece que o negócio já está bem quente. Nós trouxemos hoje aqui para falar sobre esse assunto os dois jornalistas, o jornalista Irani Lima, blogueiro, que está fazendo muito sucesso mesmo e fazendo a rede pegar fogo, e também o Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté. E nós vamos debater basicamente as duas pesquisas, da Vanguarda Ibope e da Mind Ovale. O Irani, Luiz Carlos, não sei se vocês concordam, mas as últimas pesquisas, elas trouxeram o paraíso para alguns e o inferno para os outros, né? Quer dizer, ou seja, elas trouxeram muitas novidades e pior, a primeira pesquisa que foi do Ibope, a segunda do Ibope, na verdade, e a segunda da Mind, né? Essas duas pesquisas, a segunda do Ibope e a segunda da Mind, elas mostraram um quadro bastante solidificado em relação à liderança do candidato tucano, né? Exatamente no momento em que havia um volume muito grande de críticas à metodologia do Ibope, 602 eleitores ouvidos, margem de erro de 4%, e quando já se configurava uma grande conspiração contra as outras candidaturas, e de repente vem a Mind, confirma, só invertendo a situação do padre com Antônio Maro, mas praticamente os mesmos números, né? Então, esse é o pano de fundo nosso. Vocês concordam com a teoria de que existe uma conspiração muito grande em que as pesquisas estão sendo compradas? Primeiro os mais velhos, Irani, por favor. Então, que seja o mais velho, né? O mais velho da mesa não sou eu, mas eu aceito. É o seguinte... Está dizendo que sou eu, Irani? Sim. Não. Então, rapaz. Mas é o seguinte, eu não acredito nessa coisa de compra de pesquisa, comprar resultado. Para você divulgar publicamente, no caso do Ibope, você divulgar pela TV Vanguarda. Existe uma responsabilidade da televisão. A TV não compraria uma pesquisa para favorecer A ou B. Não acredito, não quero acreditar nisso. Se bem não que podemos acreditar. Não podemos acreditar. Se bem que tudo é possível, né? Mas eu parto do princípio de que não é verdadeira essa hipótese de que houve compra de resultados de pesquisa. A margem de erro é muito grande. Mais ou menos 4 é uma coisa absurda. Dá 8, né? Você pode, se bobear, você pode colocar o Gênesis empatado com o Padre Afonso, pô. Né? Não chega tanto, não exagera. Mas não exagera. Mais ou menos 4, né? O padre pode ter menos 4, não, primeiro que o Gênesis não dá para ter menos 4. Mas pode ter mais 4. Ia ficar devendo o voto. Então, mas a Mind, tudo bem, com algumas pessoas que eu conversei, eles creem realmente na pesquisa e são pessoas isentas para falar isso, isentas porque elas estão envolvidas com as campanhas. E elas dizem que acreditam na pesquisa da Mind. Agora, uma coisa que me surpreende, assim, é esse despertar tão rápido, assim, do eleitor já para essa questão, Luiz Carlos. E foi uma virada, assim, essa subida tão grande, assim, do candidato tucano, foi uma coisa, é meio atípico, não é, numa campanha? A gente nunca viu uma situação assim. Como é atípica também a fortuna que o Júnior está gastando nessa campanha. Antes de entrar nesse tema, então, nós temos aqui o Luiz Carlos, aqui, com o seu novo
Visual. O seu New Look. Como é que chama aquele rapaz da Globo lá que apresentava um programa? Tá igualzinho. O que? O Marcelo Taz? Casé, não sei o que, Casé. Ah, o Casé, não. É, Casé. O nosso Marcelo Taz. Cada um tem o Marcelo Taz que merece. Esse é o nosso. Tem o Marcelo Taz, o nosso Marcelo Taz. Mas você, o Luiz Carlos, o Luiz Carlos é um conhecedor da história política de Taubaté. Ele já está há muitos anos, algumas décadas já na Câmara Municipal, já viu entrar e sair muita gente, né? Esse quadro traz alguma novidade para você, Luiz Carlos? Bom, primeiro que eu não sou especialista em opinião pública, em pesquisa, tá? Muito menos porque como assessor da Câmara. Estou aqui como cidadão a convite do meu amigo Marcos Limão, né? Para a gente debater um pouco sobre esse assunto de pesquisas eleitorais. Mais do que isso, como você falou, por isso que eu gostei mais, é da experiência e vivência da gente em campanhas políticas, né? Pesquisa de opinião pública. A população em geral não acredita em pesquisa de opinião pública a respeito de política. Então até já tem um histórico aí de compra de pesquisas, porque as coisas não se apresentavam como estavam e vinha pesquisa com as coisas absurdas. Você pode dar algum exemplo, gente? Não? Por exemplo? Sim. Por exemplo, eu tive... mas aí, para dar exemplo, vou ter que dar nome, né? Não, mas isso é história. Vamos começar então. Isso é história. Vamos falar então. Na eleição do Peixoto em 2004. Todo mundo estava com 47, o Peixoto com 29. Como é que você explica que uma semana o Peixoto vira o jogo? Eu explico. Só porque o Ortiz entrou na campanha? Não, e também. Pô, eu achei muito... Também. Não existe... Mas tem uma parte que a gente explica. Explica, não era enganosa. Não, tem uma parte que se explica. Como agora tem alguns fatores. Bom, mas deixa eu Luiz Carlos. E agora não vou falar o nome, porque não dá para falar. Eu já ouvi de candidato a prefeito no passado, Luiz Carlos, em época de eleição todo mundo compra pesquisa. Porque a compra de uma pesquisa influencia uma parcela do eleitorado, a compra de pesquisa facilita a arrecadação de dinheiro. Todos compram, Luiz Carlos, inclusive eu já comprei. Era um candidato? A prefeito. Você não vai abrir pra gente? Não, de jeito nenhum. Fica só entre nós os internautas. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Compra, assim, né? Não importa quanto. Então tem que ter muito dinheiro já, para começar a brincadeira, muito dinheiro para comprar pesquisa. Não, mas quando é verdade. Quem tem mais dinheiro... Com certeza. Mas quando eu disse que não acredito em compra nessa pesquisa, porque ela foi feita por encomenda da TV Vanguarda. Mas agora não vamos dar a opinião só nossa, vamos ver a opinião do Paulo. Por que o Peixoto virou em 2004? Se estava 29 a 47. Não, sim, tem vários fatores. Como essa mudança agora, o crescimento do Ortiz Júnior, ela pode ser explicada com alguns elementos bastante rápidos. Por exemplo, essa pesquisa já pegou o debate, essa pesquisa já pegou o início da televisão, essa pesquisa já pegou o início da baixaria, que foi feito, o telemarketing e tudo mais, tá certo? Então tem alguns elementos que alteram o comportamento e que funcionam e se irradiam. No caso... Eu acrescento mais um aí, Paulo, embora não seja atual, mas é um aspecto que está tendo efeito agora. O Júnior começou a campanha, se estruturou um ano antes de todo mundo. Sim. Agora, então, o primeiro lugar dele não é à toa, não é de graça. Antes, mas assim. Não é de graça. O que ele estruturou-se? É tudo. Tudo. É tudo. Desde textos, preparar coisa de TV, assim. Participação em reunião. Isso preparado, viu, Paulo? Uma coisa preparado pela equipe numa sala fechada, com os amigos, os coordenadores, tudo, questionando ele sobre tudo quanto é ruim. Isso passa pela questão de dinheiro também. Você entendeu? Ele se preparou. Eu já fiz de todos os detalhes. Já fiz muita campanha política. Quem quer ser candidato e quer ganhar, tem que começar 2 anos antes. Exatamente. Fim de conversa. Todo mundo pode. Dar minha opinião, todo mundo pode. Questão de. O problema é se tem mais grana ou menos grana. Isso é outra conversa. Tá certo? Bom, voltando ao assunto. Então, no Peixoto, em 2004, né? 2004. Essa que é a dúvida. Isso. Né? Essa que é a dúvida. Você já via uma tendência que estava sendo captada por outras pesquisas. E acontece o seguinte, a única pesquisa disponível que a gente teve em 2004, durante muito tempo, era uma pesquisa antiga feita pela... Brasmarket e o Vale Paraibano na época. O Vale Paraibano era o canal para divulgar.
No meu caso, eu conheço um pouco pesquisa, ia dar aula de estatística e tal. Quer dizer, era a única fonte confiável que se tinha, mais confiável que tinha, era aquela pesquisa. A pesquisa dava essa vantagem que você já falou aí. Acontece que nessas mudanças, né, que ocorreram, que não estavam sendo captadas, a entrada do Bernardo foi uma coisa marcante, né? E o próprio Antônio Mário, ele me confessou que quando ele percebeu, quando o pessoal já... Porque o candidato tem informações de bastidor. Quando ele foi informado de que essa era uma realidade, né, inexorável naquele momento, que não ia dar para virar, ele mudou o discurso dele, foi para agressão e piorou. Porque a hora que você vai, se torna o seu discurso agressivo, né, você se enfraquece, tá certo? E o Peixoto saiu daquela situação. Peixotinho, todo mundo do Peixotinho conhecido, não é uma figura, né, novidade, tudo bem. Então, isso aí. Agora, na segunda eleição, que o fenômeno era muito parecido, o Peixoto estava em terceiro lugar, aí sim, aí tem uma série de elementos que catapultaram, né, serviram como um aliete, jogaram o Peixoto lá para cima, né, esse mesmo entrou no limite, que foi o uso, né, da máquina pública para comprar votos. Em todos os sentidos, na área de saúde, na área de educação, na área social, em todos os sentidos. Quer dizer, e o Jornal Contato divulgou, quer dizer, registrou tudo isso. E só não fizemos matéria na ocasião, porque o material coletado pela nossa reportagem foi entregue ao Ministério Público e que hoje vai ser julgado depois de não sei quantos anos, é Justiça Brasileira. Então, são esses fatores que interferem. Quem capta antes é quem está fazendo tracking, chamado tracking. O que é tracking? Tem gente na rua, tem gente no telemarketing, tem gente numa série de coisas, acompanhando, medindo a temperatura. Eu acho que o Júnior é o único que tem o tracking hoje. Não. Então, Não. Vocês não responderam PT também tem? Claro. Luiz Carlos, vocês não responderam uma questão que eu coloquei. Eu não acompanho a história das eleições. Eu queria saber o seguinte: é normal haver já uma virada, assim, uma coisa tão assim, logo no início da campanha? Ou isso já é sinal de tecnologia? É isso, esse crescimento acentuado, assim? Ou é a questão de Face, de tecnologia? O que isso mudou? Está diferente em relação às outras campanhas? Eu acho que vários fatores contribuíram para esse distanciamento. E esses fatores parece que vieram todos juntos, sabe? O efeito do trabalho um ano atrás, tudo veio, eu acho que calhou agora. A primeira pesquisa, a segunda pesquisa do Ibope, que deu 44-11, causou uma desconfiança na cidade toda. Confesso, gente do PSDB falou, os caras, eu não estou acreditando nisso aí. A gente tem feito o track e não está tudo isso. Quando veio da Ibope, amenizou a coisa. Por quê? Desculpa, quando veio da Mindy, que aliás é uma empresa séria do professor Alexandre, foi professor meu na pós-graduação lá no Comunicação, é um homem muito sério, eu conheço ele, é um cara muito... Eu duvido que ele se sujeitaria a esse tipo de negociata, duvido muito. Eu conheço bem ele, o caráter dele, a honestidade dele, eu não acredito. Quando veio essa segunda pesquisa da Mind, né? Amenizou a pouca coisa, porque aí já deu 15% para o Padre Afonso, que significa quase 19%, 42% para o Júnior, que significa 38%, então deu para aceitar melhor. Nos bastidores, a gente fica sabendo de pesquisas informais que não são publicadas porque não são registradas. Já estava dando ali, de manhã, antes de aparecer os 44% no Ibope para o Júnior, de manhã eu já recebi 42% do Júnior. E a pessoa que fez a pesquisa falou, existe uma possibilidade absurda hoje de não ter segundo turno. Porque quem falava um mês atrás que existia a possibilidade de não ter segundo turno? Ninguém. Era certeza que ia ter o segundo turno. Hoje parece que a coisa caminha para não ter o segundo turno. Isso não quer dizer... Aliás, não é que eu não acredito, eu não gostaria que não tivesse segundo turno, porque era uma situação nova, né? Uma situação nova que o eleitor quer participar, aumentar o debate, os compromissos, né? Eu acho que seria interessante. Seria lamentável. Mas claro que o candidato quer ganhar. Então, olha, como eu disse, eu não acredito nesses dois casos específicos que houve compra de pesquisa.
pelas empresas que as contrataram. A Vanguarda de um lado e o Vale do outro. Não acredito que eles fariam um papel desse. O Vale e a Band. O Vale com a Band e a Vanguarda, o Ibope. Então, quer dizer, eu não acredito que essas empresas fariam. Seria jogar um risco de jogar uma credibilidade fora. Poxa, isso não tem preço. Aí o Luiz Carlos lembrou uma coisa que é verdade. Pela primeira vez, Taubaté tem a possibilidade de ter segundo turno. Eu não acredito que o eleitor vá jogar essa oportunidade fora. Nós temos de hoje até as eleições aí 30 e tantos dias, 34 dias. Então muita coisa. Mas muita coisa vai acontecer ainda. Muita coisa vai acontecer. A eleição está longe, eu não digo que vai haver uma virada grande, assim, que quem está em terceiro vai ser o segundo. Não é isso. Vai haver mudança. E nós teremos segundo turno. Eu acredito que nós teremos segundo turno, sim. Hoje, o Júnior vem fazendo campanha há mais de um ano. Há mais de um ano ele faz campanha, desde que terminou a eleição para deputado estadual, ele vem fazendo para prefeito. Mas daí tem que ser igual para todos. Eu concordo com você. O Júnior está fazendo campanha há mais de um ano. Sim. Certo? Com recursos que algumas pessoas questionam, que tem dinheiro da FDE, não tem dinheiro da FDE. Não é FDE. Eu sou um que questiono. Todas as partes, nós, Jornal Contrato, já trabalhamos nisso, fomos atrás e não comprovamos nada até agora. Pelo contrário. Então, quem me passa como fonte verdadeira, eu dou aquilo que nós apuramos. E aquilo que nós apuramos tem incomodado as pessoas. Já fui acusado até de estar fazendo campanha por Ortiz, tá? Eu quero que se dane, tá certo? Mas a questão não é essa, né? Então vamos lá por partes. Há quanto tempo o senhor Isaac está fazendo campanha via sindicatos metalúrgicos? Também eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que há 4 anos até, nem 2. Ali regularmente. Eles criaram a homenagem ao trabalhador na Avenida do Povo, ali já começou a campanha aberta. Já foi deliberadamente para fazer campanha. Mas não vamos chegar no Padre Afonso. Não vamos chegar no Padre Afonso. Na verdade, todo. O nosso amigo Isaac, portanto, agora depois, já no período eleitoral, o jornal, até hoje, o jornal do sindicato só traz coisas do Isaac. O Isaac está afastado do sindicato, não é dirigente sindical, e parece que ele é a salvação da parte do Brasil. É só pegar o jornal do sindicato. E, finalmente, o Padre Afonso, ele como deputado federal, o deputado estadual, ele está em campanha permanente com dinheiro público. Ora, então, pelo menos esses 3 candidatos, eles estão há anos em campanha eleitoral. Estou falando bobagem? Não, acho que o que eu disse, quando eu vejo, deixa eu explicar melhor, todos estão sempre em campanha, político tem que estar sempre em campanha. Eu falo o seguinte, o vereador que se elege no primeiro dia de mandato já começa a reeleição, isso é normal. Só que o Júnior pareceu mais, teve maior visibilidade nesse um ano antes, entendeu? É nesse sentido que eu falei, que ele começou primeiro. Ele teve maior visibilidade. Não é verdade, participando de reunião, fazendo reuniões em bairros. Ele fez mais de 380 reuniões em bairro. Isso não é visibilidade. Não isso no meu tempo chama assim, amassar barro. Sim, e tudo isso foi para a mídia, foi divulgado. Então, é nesse sentido que eu falo, que ele apareceu mais nos últimos 18 meses. Aliás, gostando ou não gostando, e eu fui um grande crítico do Bernardo Dias quando ele era prefeito, porque depois é fácil. Quando ele era prefeito, foi um grande Não era fácil, né? Que não era fácil, tá certo? Mas todo mundo costuma dizer o seguinte, que o Bernardo, teve jornalista amigo nosso, do Conga Azul, não sei das quantas, que andava com sacola, mas o Bernardo, qual que era a política dele? Ele ia de casa em casa. Companheiro, né, tá aqui, ele percorria a cidade inteira, amarrava, ele falava, gastava sola de sapato na época. Que é o que faltou para o Júnior em 2008. Faltou para o Júnior em 2008, sem dúvida nenhuma. Que agora ele se recuperou disso. Exatamente. Ele fez aquilo. Exatamente. Entendeu? Ele está fazendo o que o Serra fez. O Serra afastou o FHC da campanha. O Júnior, hoje no programa dele, já não está aparecendo mais Bernardo. Ele não fala tanto Bernardo, é Júnior. Nem Ortiz Júnior ele fala, tá? Júnior só. No programa de hoje. Grande
parte do eleitorado já nem sabe quem é Bernardo, né? Os mais No jovens. programa de hoje está só Júnior, não tem mais Ortiz Júnior. Você acredita, Luiz Carlos, que o Bernardo tem uma grande faixa do eleitorado que não sabe quem é ele? Quem é Bernardo Ortiz? Tem 2 questionamentos. Nesse sentido, eu tenho 2 questionamentos sobre o que ele colocou. Primeiro, uns acusam, outros negam. Bernardo Ortiz é ficha suja? Não, hoje não. Ele tem uma condenação. Hoje não. Existe uma condenação dele em segunda instância? Hã? Existe uma condenação dele em segunda instância? Hoje? Não. Segunda instância existe. Não. Devolveu 1 milhão Entre o sim ou não, vamos supor que seja o sim verdadeiro. Não, que seja. Quem é ficha suja tenha. não perde só o direito de secretário, perde direitos políticos. Portanto, não pode participar de programa de TV. Ou pode? Quem é ficha suja pode participar do programa de TV? Eu não sei. Eu tenho a impressão que não. Mas o Ortiz foi condenado em segunda instância. Que eu deixo aí para os jurídicos. O senhor Bernardo Ortiz, presidente da FDE, foi condenado em segunda instância a devolver 1,5 milhão ao Tesouro Taubatiano. Tem pergunta aí, senhor? Já? É em segunda instância. Tem gente assistindo. Taubatiano. Por quê? Uns negócios de tubo aí que ele... Não, o que tem... Peraí só, eu acompanho isso aí, sinto muito, eu acompanho. Eu publiquei o acórdão no blog. No meu blog eu publiquei o acórdão. A acusação do Bernardo que tem foi contratação de profissionais, principalmente na área de saúde. Não é isso, Paulo. Não é isso. Segundo, essa parte da tubulação enterrada, quer dizer, era do seguinte, a qualidade do tubo, se era aquela ou não era aquela, que justificava ou não. O valor pago, que ele foi comprado sem licitação. É nisso que ele foi condenado. Condenado por improbidade administrativa. Eu estou aqui parecendo defensor. Eu não sei nada. Você está achando que ele é assessor de imprensa? É que eu fui atrás dessas informações e nunca comprovei nada. Eu publiquei no blog. Se houvesse acórdão, estaria valendo a legislação segunda em cima instância, dele. Por que não vale então? Segunda instância acórdão. Por que não está valendo a legislação? Segunda instância acórdão. Ele foi condenado no Tribunal de Justiça. Há tantas divergências nessa mesa que eu vou falar, viu, eleitor? Pesquisa muito, viu, para saber em quem vai votar. Toma cuidado. Paulo, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça, acórdão, colegiado, 3 desembargadores. Ele foi condenado 1,5 milhão que ele tem que devolver para o Tesouro Taubatiano. Bom, eu conheço uma outra versão. Tá. Esse assunto está muito debate, né? Eu não vou falar mais nada dele. Então, até inclusive o Mauro Tadeu, nosso internauta, está falando. Conheço, o seguinte, como os comentaristas desqualificam pesquisas feitas com metodologia científica? Ô Mauro, você me conhece e eu te conheço. Você sabe que eu não brinco. Eu não falei, eu não desqualifiquei a pesquisa. Eu disse que não acreditava que a Vanguarda ou o Vale comprassem pesquisa. Então, não põe em minha boca coisas que eu não disse. Ou ele quis colocar na sua boca, talvez, Luiz Carlos? Não. Negócio de comprar ou não comprar pesquisa? Não, né? Nem vou responder. Aliás, ele é Ortiz Roxo, né? Ele pensa de vista roxo, ele que continua defendendo o que ele acredita. Eu nem estou criticando, aliás, o candidato. Não, eu conheço. Não, que ele é um Ortiz, tudo bem, problema dele, seja quem ele quiser. Mas eu não desqualifiquei pesquisa nenhuma, eu só disse... Eu nem vou responder. Com respeito, com todo respeito ao internauta, mas como eu não falei nada disso, então... E vamos para o Google da Central. E ele faz uma colocação interessante aqui, ó. Em 2008, houve 20 mil abstenções. Isso não preocupa os candidatos? As pessoas estão incrédulas, né? Historicamente, abstenção, voto branco e branco é quase um quarto. É 25%. É 25%. A última eleição deu 25%. Não, nós vamos na década de 60, mais ou menos, teve uma abstenção, um voto nulo e branco, abstenção de 27%. Isso é histórico. Então nós temos hoje 215 mil eleitores, né, Paulo? Por aí, 215 mil. Vai dar o quê? 165 mil 170 votos mil eleitores. Uns 170 no máximo. Vai dar em torno de 40 mil votos perdidos. Mas agora, essa tragédia que foi a administração pública, mais essa Câmara... Dá 50. Viu, Luiz Carlos? 50 mil. Você não acha assim, essa tragédia que tem sido a administração dos últimos 8 anos, essa Câmara Municipal altamente também, umas posturas muito duvidosas,
Isso também não faz as Então, pessoas ficarem olha, desanimadas? eu não gosto de generalizar Câmara Municipal, porque a Câmara é composta aqui de 14 vereadores. 8 mantiveram, absolveram o Peixoto. Você não pode falar Câmara Municipal. 6 absolveram o Peixoto. 6 absolveram o Peixoto. Mas não é só em relação a essa questão, né? Eu vou falar o nome porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Alexandre, ele votou porque ele sabia que ele podia votar pela cassação. Né? Ele sabia que podia votar pela cassação porque não ia acontecer nada. Só para ele ficar bem na foto, vamos dizer assim. Também esse é um tipo de coisa que eu não aceito, principalmente partindo do Irani. Que ele, quando começou o processo de cassação, lá no velório do Zé Antônio de Oliveira, no dia 24 de junho do ano passado, jornalista José Antônio de Oliveira. José Antônio de Oliveira, do Jornal de Cidade. O Alexandre falou, o Alexandre falou para ele, em primeira mão, e falou, não divulgo mais, eu vou votar pela cassação. Quer dizer, mesmo a pessoa, o vereador, votando pela cassação, ele é criticado porque fez um jogo. Quer dizer, aí fica difícil de aceitar. A Câmara Municipal tem um jogo assim também, fica difícil de aceitar. Porque a Câmara só receberia, por exemplo, o elogio da Sueli se a Câmara votasse de acordo com o que a Sueli quer. E lá não é o pensamento da Sueli. Nem o meu, nem o do Paulo, nem do Irani. Tá certo? Lá é o pensamento de uma comunidade. Mas isso é verdade. Diferenças, cores, raça, idade, tudo. Então a pessoa vota contra ou vota a favor, um grupo vai para a internet e qualifica que lá é uma Câmara ruim. São pessoas geralmente que estão por trás de candidaturas a vereador que quer estar no lugar de um vereador. Agora, não vamos mudar. Nós vamos mudar de assunto de novo. Do Zé Antônio. Gravatão. Isso. Ele falou no dia do velório, eu perguntei aí, como é que vai ser? Não, olha, você só não publica. E ele falando toda semana, não, ele vai votar favorável, vai votar favorável. E não votou. E mesmo assim ele continua achando que era jogada. Quer dizer. Ele falou para mim que votaria pela cassação. Mas aí depois teve toda aquela, né? Que para ele... Aquela o quê? E voltando para a questão da pesquisa, o fato também, de repente, do Júnior já logo de cara tá aí quase ganhando no primeiro turno. Isso até não vai ser, mas isso também não vai talvez até tornar a campanha, lógico, vai ajudar a arrecadar mais dinheiro ainda, tal. Mas ele vai virar mais um telhado de vidro, não vai ficar isso também para ele vai talvez uma situação meio complicada, que todos vão contra. Está muito morno. Os programas de horário político de Taubaté é brincadeira. Eu acho que vai começar a esquentar um pouco o clima a partir dessas pesquisas. Mas sabe o que é, Sueli? Eu acho não deve radicalizar muito por causa da possibilidade de haver um segundo turno. Se você radicaliza agora, como é que você vai pedir o apoio daquele candidato no segundo turno? Voltando um pouquinho aqui ao burro da Central, que falou que ele questionou, né? Em 2008 houve 20 mil abstenções, foi muito mais. Isso não preocupa os candidatos? Eu acho que tem que preocupar, sabe quem? A cidade. A sociedade. Entendeu? Isso é prejudicial ao processo, ao aperfeiçoamento do processo. Quanto mais gente escolhendo, melhor vai se apurar, melhor. Então, dando satisfação agora, na minha opinião, ao burro da Central. Agora, voltando às pesquisas, que a gente anunciou que era um debate sobre as pesquisas. Sim. Na opinião de vocês, eu dei a minha. Na opinião de vocês, o que teria motivado esse crescimento, esse salto olímpico do Ortiz Júnior? Foi um salto com vara, né? Visível. Um salto com vara. Primeiro, visível, né? O aumento da rejeição do Padre Afonso. Isso aí, gente, não tem questionamento. Não tem questionamento. O Padre Afonso, acho que ele até atuou como... aumentou tanto a rejeição? Por causa daquele caso, principalmente do caso do roubo da casa dele. Aquilo lá foi uma história mal contada, que só eu e meia dúzia de pessoas parece que acreditamos. Verdade, eu até acreditei naquelas histórias lá. Mas aquilo lá pesou muito. Mas tinha saído uma semana antes aquele escândalo na revista do Júnior, depois, da Copina, depois que pega alguma coisa contra uma pessoa, nada favorável parece que ajuda mais. Eu acho que o Padre Afonso está numa situação difícil, até, vou dizer um negócio, até para a reeleição dele como deputado em 2014. E você, eu acho que vai ter reflexo. Olha, eu atribuo a rejeição do Padre Afonso
é grande pelo que está no jornal, 35% é uma rejeição. É uma rejeição imensa. Né? Parece o Serra. É a rejeição do Serra em São Paulo. Tem a ver também com o aumento da população evangélica? Não, mas porque ele é padre, né? É 1%. Olha, será? Não é 20% da população já não? É. Não, já é 20%. Não, tem a ver também, tem a ver também, mas eu atribuo isso mais à propaganda que vem sendo feita. Hoje você vai em qualquer bairro de Taubaté, tá lá a cara do Júnior pregada em algum canto lá. Aliás, uma só não, sem uma atrás da outra. Então você só vê a cara dele em tudo quanto é lugar. Qualquer bairro que você for, se for na roça, em qualquer canto, você vai ver o banner lá com a cara dele. Então, é claro que o eleitor lembra, porque ele está vendo toda hora. É como a Coca-Cola. Você entra no bar para tomar um Guaraná, vai me dar uma Coca. Porque de tanto que fala Coca na sua cabeça, você pede Coca. Só o Júnior que tirou dele, não. O Isaac, na primeira pesquisa em janeiro, tinha 2,8, hoje tem 10. Está tirando de alguém. Está tirando de alguém, está solapando os votos do Padre Afonso também. Então, mas o primeiro ponto é o seguinte, o primeiro ponto, a explicação é o seguinte, que foi a rejeição. Né? A pesquisa, por sua vez, ela captou o debate. E o debate, para vocês, ajudou ou prejudicou quem? Eu acho que ninguém. O debate foi muito morno. O debate foi para não dizer gelado, foi morno. Eu já nem assisti. Eu não assisti. Não, se eu estava de férias, nem assisti. Foi um debate muito morno. Para você o debate não teria alterado em nada. Não poderia alterar, porque foi um debate... Só um pouquinho. Eu não assisti o debate. Sem sal, um debate sem sal. Eu já ouvi esses comentários. Estava viajando, estava de férias. Esses dias que eu peguei o DVD, mas não assisti ainda. Duas coisas que me falaram, né? Que o Padre Afonso foi mal numa pergunta que ele fez para o Gênesis para atacar o Júnior, e o Gênesis acabou criticando ele. Isso não foi um fator que desgastou ele um pouco? Então, esse é o que eu fiquei sabendo, né? Eu acho que o Irani, ele está subestimando, né, o debate. Tudo bem, o debate não resolve, não ganha, mas nós estamos falando assim, um conjunto de fatores que se somam. Sim. Que teriam, esses fatores teriam levado essa mudança de comportamento. Mas um pouco. Então, tem alguma coisa errada aí. Como o Luiz está dizendo, que o Padre Afonso fez uma pergunta para o Gênesis atacar o Júnior. E o Gênesis respondeu mal para o Padre Afonso. Quer dizer, aí pegou, aí valeu. É isso que eu queria entender. Aí vocês vão me explicar. Se ele faz uma pergunta para o Gênesis, levantando a bola para ele chutar a bola na cara do Júnior, e se ele errou o chute ou não, ou por gosto ele devolveu a bola na cara do Padre Afonso, é uma coisa. Agora, por que quando o Gênesis levantava a revista, bradava a revista, tá aqui, Júnior, não sei o que, aí não cola, quer dizer, aí não cola, sabe? Eu entendi que a única pergunta assim, que eu achei descabida, ela não é uma pergunta, a pergunta assim, eu achei descabida quando o Padre Afonso fala para o Júnior, onde é que você trabalhou? Cadê a sua carteira de trabalho? Eu achei aquilo descabido naquele momento. É uma coisa que pode se falar assim, porque agora eu quero saber também, aonde que o Júnior arruma tanto dinheiro para fazer um perito. Os doadores dele são muito generosos. Qual a experiência dele até como um administrador, né, ou que seja, um gestor? Porque, queira ou não queira, o Padre Afonso está no 3º mandato de deputado estadual. O Júnior já se candidatou 2 vezes e perdeu as 2. Se candidatou uma vez a prefeito, uma vez a deputado. Então, mas voltando a esses pontos ainda, ao debate... Mas no meu modo de entender, foi descabida aquela pergunta naquele momento, até porque estava um debate assim morno. E levantou a bola para o Júnior. Acabou levantando a bola para o Júnior, porque o Júnior falou assim, olha, faz aquele discursinho que ele tem pronto na língua. Eu trabalhei com assessor aqui, como assessor ali, trabalhei com o Manuel, trabalhei com o Alckmin, trabalhei com meu pai, trabalhei no Centro 4, tenho experiência, fiz curso disso, daquilo. Bom, levantou, sem querer, o padre foi levantada a bola para ele. Pode ser. Mas agora, o desempenho do padre, o desempenho dele na pesquisa, a postura dele, o discurso dele, a participação dele, para mim foi lamentável, foi acho que foi a pior, porque o Gênesis é aquilo que a gente sabe, certo?
dos 4 que estariam concorrendo mais diretamente, né, o do padre, o desempenho do padre foi o pior de todos, né? O Antônio Mário, ele fez um discurso, ele tremeu no começo, foi o primeiro a falar, ficou vacilante ali naquele MT, mas daí engrenou, né? Ele foi o cara que sabia o que queria, tinha foco. Sim, o discurso dele. Tinha foco o discurso dele. O Isaac, né? A solução de Taubaté é Brasília, né? Então é SAMU, é insequente, é Brasília para cá, Brasília para lá. Mas para o Júnior, a solução de Taubaté, então, é o Palácio dos Bandeirantes, pô. Mas tem muito mais lógica, quer dizer, bem ou mal. Aliás, você tem empregado muito isso, sobre segurança. E tem o que o governo do Estado fez para a segurança de Taubaté até hoje? Nada. Nem de São Paulo eles fazem, quanto mais aqui em Taubaté. Gente, mas no resultado... Não, tô querendo falar um pouquinho. Isto é. Revista Isto É. Minha opinião. Quantos assinantes da Isto É tem em Taubaté? Mas não é a revista. Interessa, 50, pronto. É a repercussão 50, rede, pronto. Né? Calma. Quantas pessoas leram o jornal Vale que reproduziu sobre a matéria da Isto É? Quer dizer, essa questão da Isto É, que até hoje não teve realmente repercussão, não teve influência, essa matéria da Isto É ainda vai sair no programa eleitoral. Concorda? Modesta parte. Quando sair em todos os canais de televisão, a população classe C, D, vai tomar conhecimento disso. Eu duvido que as pessoas hoje nos bairros periféricos, onde se elege um prefeito, tenham conhecimento da reportagem Isto É. Não que eu estou defendendo, que eu acho que é verdade, eu não estou entrando no mérito da reportagem. Estou dizendo que ela não foi a público, ao grande povão ainda. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, você falou daquela história da invasão da casa do padre, que teria tido um super efeito agora no aumento da rejeição dele. Quanto de repercussão também teve? Saiu nos jornais locais, tudo, né? Mas talvez tenha sido a mesma repercussão que teve da reportagem do Júnior. Agora, a minha pergunta é, o eleitor está muito preocupado com corrupção, com escândalo, assim, desse tipo, ou só com escândalo pessoal? Entendeu o que eu quero dizer? É isso que você acha que faz perder mais voto? Coisas da vida pessoal do candidato que não nos interessa, a baixaria que não nos interessa. Mas não sei se é mais ou se é menos. Porque talvez dependa do tipo de eleitorado, né? O eleitorado taubatiano. Isso ali. O caso desse caso do padre, gente que não lê jornal, comentava com a gente. Isso foi muito, mesmo gente que não acompanhava o jornal, que não acompanha, mas viu na televisão, saiu na Vanguarda, saiu em todos os canais de televisão. Teve muita repercussão. Eu acho que o padre não tem noção do tamanho que teve a repercussão desse caso. O estrago, né, que fez. Que fez um estrago. Fez um estrago na campanha. Mas você pergunta, Luiz Carlos, sobre a questão da revista Isto É. É curioso que as pessoas falam de um assunto que não leram. É muito curioso. Se você for ler a matéria, a chamada dela já é um equívoco, certo? Que é o escândalo da compra de uniformes, né? E para falar da FDE. A FDE não compra uniforme. Então começa equívocos, erros, quer dizer, a matéria não ouve o outro lado. É baseada no depoimento do Djalma Santos Silva, certo? Que é um cara magoado, ele é magoado com o padre em um determinado momento, depois fica magoado com o PSDB, né, porque não recebeu o que ele tinha que receber. Enfim, é uma matéria, diferentemente dos outros órgãos, eu conversei mais de hora com o Cláudio Dantas, o cara que é autor da matéria, que assina a matéria. Eu falei, mas por que você não ouviu o outro lado, Cláudio? Ele falou assim, pô, mas o cara vem, assume tudo o que está dizendo, assina embaixo, por que ouve o outro lado? É problema dele. O problema é de quem declarou, quem falou aquilo, que é o Djalma, que depois veio aqui numa rádio aqui em Taubaté, fez um depoimento e 3, 4 dias depois, um jornal aqui da terra que vive das benesses de quem paga mais, reproduziu inteirinha. É isso. Essa baixaria, bem ou mal, eu acho que o eleitor acaba percebendo que existe alguma coisa errada no reino da Dinamarca, entendeu? E isso pega mal, tá certo? E terceiro, e quarto, quinto, sei lá, mas vou dizer o seguinte, eu aprendi muito na vida isso aqui. Peão não aposta em cavalo perdedor.
quando ele vê a manada ir para lá, ele vai e vai, entendeu? Esse é um dado histórico. No movimento sindical, que eu tive uma participação grande, quando a coisa vai para uma direção, não tem jeito. O crítico que falta, né, para o eleitor mais bem instruído e informado. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso debate. Eu vou só ler mais uma questão de um internauta, o Walter Lima, e eu vou colocar para vocês dois, daí vocês já fazem minhas considerações finais, até do impacto dessa pesquisa. Quem sabe se realmente vai ser duradouro, ou, como vocês disseram, 30 e poucos dias, é muita coisa ainda, muitos dias. Uma semana é muita coisa e pode haver muitas surpresas aí para todos os candidatos. Mas o Walter Lima, ele fala o seguinte: haverá renovação na Câmara? Acho que ele está achando que do jeito que está, todo mundo vai se reeleger, quem quiser sair candidato, né? Você, Luiz Carlos, você acredita que vai ter uma grande renovação na Câmara? Não, renovação quase... 100% de reeleição? Quase 100%, eu diria que quase 100% de reeleição. Porque por vários motivos, né? Entre eles, no que eu acredito, né? Aí entra o assessor, porque não tem como separar, o trabalho que os vereadores desenvolvem durante 4 anos, né? Junto à comunidade, e um critica por uma votação de um projeto, critica por outro, mas o trabalho é feito durante 4 anos. Já sai uma grande vantagem em relação aos demais, né? Segundo, como tem um aumento de cadeiras de 14 para 19, então dos atuais vereadores, se os 11 foram reeleitos, ainda tem 8 ainda, quer dizer, então vai ficar praticamente quase 50% de novos, mas não significa renovação, né? Com certeza que não. Comentário sobre a pesquisa? Pois é, Sueli, eu não quero acreditar que essas empresas deixem se vender por causa de pesquisa, entendeu? Já houve isso no passado, coisas muito feias, gente que fala que comprou mesmo pesquisa, tudo, mas eu acho que estava... Você sabe que eu dou mais por que eu dou mais credibilidade a essa pesquisa? Porque eu sei de pesquisas internas, de pessoas amigas, que estavam batendo com isso aqui. Bate com isso aí, né? Praticamente batia com isso aqui. Só não vou citar o nome de um, que é muito famoso aqui na cidade, ele faz muita pesquisa, quase que diariamente, ele não gosta de aparecer, né? Seria um cara ideal para vir aqui, mas ele jamais vai aceitar um convite desse, porque ele não gosta de aparecer. Ele já detectava, no dia, como eu falei no começo aqui, de manhã ele já detectava que o Júnior estava com 42%. Ele só estranhou o padre com 11%. Isso ele não engoliu. E esse mesmo cara, na eleição passada, ele registrou a queda do Júnior. Sim. A ascensão do padre. O padre cresceu. Ele esteve comigo. O padre cresceu, o Júnior caiu. E o Peixoto comeu pela... Ele esteve comigo comprando votos 10 dias antes da eleição, falando: Peixoto vai ganhar a eleição. Porque o método dele não é igual desses institutos. A pesquisa dele é bem diferente. Não pode falar, não gosta dessa pessoa? Não pode falar? Ele não gosta de jeito nenhum. Depois de falar. Ele não gosta dele. Eu também, você acha que mantém essa tendência? Muitas surpresas podem vir? Não acredito, não, porque muita coisa vai acontecer ainda. Muita coisa vai acontecer. Nós temos muito 33 escândalo vai vir à dias. tona por aí. Eu estou sabendo, por exemplo, não é fonte oficiosa, né? Boato, vamos dizer assim, que nos próximos programas, e no próximo programa já vai sair a reportagem da Isto É. Um candidato vai mostrar. Com certeza vai explorar isso, né? É lógico. O quê? Mostrar? Que na próxima quarta-feira, um candidato já vai mostrar a reportagem da Isto É, já vai esquentar o tempo aí com essa matéria. Se o aprendizado até agora foi insuficiente, eu acho que é burrice total. Eu falei, o pessoal aqui da redação sabe disso. Perdendo por um, perdendo por 10. Que eu falei mais de uma vez. Você apostar nesse caso específico, não é em qualquer negócio. No caso da Isto É, que envolve essa questão de uniforme, de mochila, e que envolve na questão de livro, eu fui a fundo, eu pessoalmente. A assessora de um dos candidatos aqui me trouxe 200 fotos das tais queimas de apostila, de virar a para, não sei das coisas. Eu vi uma por uma, na frente do assessor de um candidato, tá certo? Acabei de ver e falei assim: não vi nenhum livro. Não vi nenhum livro, não vi nenhuma apostila com data de 2011. O que você está me mostrando? A para
que foi o que foi para o estoque está sendo vendido. Então aquilo eu desclassifiquei. Isso aqui eu queria dar matéria. Paulo, eu queria dar matéria. Agora, aonde é que está a matéria? Porque tem a fulana de tal que trabalhou, foi assessora das contas, que abriu o bico, isso é um alto dirigente partidário, né? Eu acho a pessoa, vou atrás dela, localizo, fulana, o que é isso? Eu não sei de nada não, estou inventando. Eu entrei lá com prazo para sair. Eu fui atrás de um por um de pessoas indicadas por adversários políticos, tá certo? E qual foi o resultado que eu obtive? Eu estava louco para encontrar aquilo. Claro que eu quero dar o furo. Entendeu? Paulo, então vamos dar nome aos bois. Você está se referindo a Gládiva Ribeiro. Isso você que está falando. Eu que estou falando. Ah, bom. Eu que estou falando. Você está se referindo a Gládiva Ribeiro, que foi chefe de gabinete do presidente da FDE, o Bernardo Ortiz, pai do candidato Ortiz Júnior. Ela foi exonerada em fevereiro desse ano. As fotos que ela te mostrou, e dessas fotos algumas foram publicadas no Jornal Diário de São Paulo, esse ano, agora, uns 2 meses atrás. Ali não é nem questão de ser livros, mas eu fico imaginando o seguinte, era como se diz, um galpão imenso. Não dá, eu não sei calcular, mas se são apostilas, elas são finas. Os livros, teoricamente, seriam mais grossos. Ali, e são livros comprados em 2010 e 2011. 2010 e 2011, pelo Bonini, que era o presidente da FDE na época do Serra, e comprado pelo Bernardo em 2011, já no governo Alckmin. Ali, para você calcular aquilo a grosso modo mesmo, tem 30 milhões de apostilas. Porque é imenso aquele barracão. Quer dizer, barracão pode dizer, um belo lugar. Galpão. Então, aquilo você viu, o caminhão, se você viu as fotos, você viu o caminhão lotado. A segurança que disse que tinha. Segurança da própria FDE. Segurança da própria FDE, caminhando lá na estrada, indo lá para... Esperamos que tudo que está errado venha Você entendeu? seja destrinchado nessa campanha, né? Deixa eu terminar. A questão da Gládiva, ela depois, no Ministério Público essa semana passada, me parece, ela depois lá. O Djalma já depois. Aqueles chats que eu já publiquei, que as pessoas duvidam, mas aquilo, o Nextel dele está lá no Ministério Público para fazer perícia. É o Ministério Público que vai periciar, não é ele. Ele disse, olha, está aqui, faça perícia. E outra, o Nextel dele conversava com o TIM do Júnior. O Júnior não era Nextel, com o TIM do Júnior. Eu quero que o Júnior me desminta, que ele fale que não fez, que não tem essa conversa. Você quer ver? Tem aqui a cópia de todo o diálogo. Sim, eu também tenho. Você tem as cópias. Você vai ver lá que é do Djalma para o Djalma. Mas a do Djalma ele passando do Nextel dele, mandando para o e-mail dele. Mas eu digo, a conversa está no Nextel dele e no TIM do Júnior. Os dois são BlackBerry. Um chama o aparelho Nextel e o outro aparelho TIM. Mas os dois têm tal do BlackBerry, essa tecnologia que eu não sei. Depois eu vou pedir para o Pedro me explicar o que é isso, que eu não entendo. Mas os dois têm. Então, existe muita coisa errada que o eleitor taubatiano não sabe. O Júnior não é essa santidade que parece que é, como o pai dele não é. Olha, Paulo, o pai dele, você acabou de dizer que foi crítico dele quando ele foi prefeito. Quando na vida dele, que ele ficou aqui em Taubaté, depois de uma denúncia veiculada num blogzinho sem vergonha, que depois saiu no jornal, depois saiu no Vale, quando que ele ficou aqui em Taubaté, ao invés de ir para a FDE, fica aqui para ir na Rádio Metropolitana e na Rádio Difusora para explicar, para se explicar. Quando que ele deu satisfação para vereador, mandar carta para vereador, dizendo que tudo aquilo era mentira? Quando que o Ortiz fez isso?
Quando? Essa é a prova do crime, então. Não sei, mas por que ele explicou então? Perguntando. Não, agora eu estou perguntando, eu repergunto. Por que ele ficou então? Aí tem que perguntar para ele. Então, por que ele ficou? Então, eu estou perguntando para ele. Eu estou perguntando para ele. Eu estou perguntando para o Ortiz. Eu respondo a parte. Estou perguntando para o Ortiz Não é Sênior. para você. Não, eu estou perguntando para o Ortiz Sênior e para o Ortiz Júnior. Por que o Ortiz Sênior ficou 2 segundas-feiras aqui em Taubaté? Ficou em uma e ficou na outra. Nas 2 semanas ele foi na Rádio Metropolitana, na Rádio Difusora, para falar a mesma coisa. Que era tudo mentira, que aquilo não existia, porque mochila, porque aquilo era coisa política. E depois ele mandou cartinha para os vereadores, para todos os vereadores, dizendo que era mentira. Ele nunca, em 30 anos de vida pública, o Bernardo Sênior nunca deu satisfação dos atos dele para governador, para vereador. Ou ele não dá satisfação nem para o governador, mas veio dar satisfação para o vereador aqui em Taubaté. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. A hora que o Júnior foi intimado lá pelo Ministério Público, para esclarecer, ele vai dar a versão dele, vai dizer o que está acontecendo. É só isso, é para apurar, é só para apurar. Quem está errado que pague, não importa quem seja. Por que essas questões políticas não são tratadas, por exemplo, no seu blog? Coisa que eu já apontei, escrevi e vou repetir aqui agora. Mas eu coloquei tudo isso no blog. Não, questão política é outra. Questão política é outra. Porque tanto as compras petistas foram compradas mais caro, como das FDF pelos tucanos, todas são de fornecedores chineses. Sim. Quer dizer, o grande empresário aí é o mais malandro, que vai conseguir importar alguma coisa mais em conta, que vai ter algum agente alfandegário, que vai descontar no das contas, e por aí vai. Sim. E todos eles contribuíram por um processo de tucanos e petistas. Sim. Contribuindo para um processo de desindustrialização que está marcando. Por que essa questão não é levada em conta nem um nem por outro? Eu queria saber a opinião deles. Sim. Eu perguntei, eles fogem, o Isaac foge da raia e o Júnior foge da raia nessa questão. Então, aí... Porque para justificar que é mais em conta, é mais barato, exatamente o que os grandes empresários estão fazendo. Um quer jogar a conta nas costas para o outro pagar. E para mim, eu digo para você, para encerrar a parte aqui é o seguinte, ó, farinha do mesmo saco. Aí eu estou de acordo com você. Pois é. Cabe ao eleitor prestar por favor, aí eu concordo com você. Né, farinha do mesmo saco, dos dois lados. Votar no menos pior. É isso que a gente tem que fazer, analisar bastante. Antes de encerrar, eu preciso dar nesse espaço para o internauta. A Bia Macedo, ela está questionando aqui por que a Band, a Vanguarda, o Vale não repercutiram a reportagem da Isto É. Ela deixou essa peninha aí solta. Eu respondo da mesma maneira que na questão anterior da mochila, o Estadão não deu a matéria. E eu conversei com o Fausto Macedo, autor da reportagem, né, que foi o cara que deu uma coisa pequena lá, falei o Fausto, por que você não foi mais a fundo? Porque não tem matéria. Eu não vou dar nome, mas na Vanguarda, no Vale, né, e na Band, a resposta foi a seguinte, idêntica. Aquilo não é reportagem. Tá certo? Se isso está suficiente ou não, o resto vai lá. Por quê? Só houve um lado, não houve outro lado, uma matéria fragilíssima, com um título chamado errado, o escândalo dos uniformes, não tinha uniforme, não tinha nada, era a chamada principal e uma série de coisas. Anti-reportagem, é por causa disso. O editor executivo da Isto É, Antônio Carlos Prado, eu falei pessoalmente com ele, como falei com o Cláudio Dantas, que fez a reportagem. Mandei a reportagem de maio do Jornal Contato para os dois. Mandei para os dois. Falei assim, olha aqui, ó, vocês requentaram essa matéria. Vocês compraram o gato por lebre. Sinto muito. O Jornal Contato está aí registrado. Alguém tem alguma dúvida, é só ler lá a edição de maio. Entendeu? Então é o seguinte, por que não dá reportagem? Porque é requentada a matéria. É antimatéria. Infelizmente, seria muito bom que fosse uma matéria consistente para quebrar a perna, mas não é. Talvez a consistência dela venha a hora que o Júnior for intimado para depor no Ministério Público,
aí talvez tenha consistência ou não. Aí vai se provar ou não, não a partir do depoimento do Júnior, mas a partir da prova pericial que eles vão fazer no aparelho do Júnior. Nesse debate, um efeito de o Júnior estar na frente. A gente está falando mais dele que qualquer outro candidato. O telhado de vidro fica bem maior. Paulo, você tem alguma coisa mais para fazer a colocação? Eu agradeço a participação de vocês dois, ok? Eu endosso esse agradecimento dos dois aqui. O Luiz Carlos achei ele mais contido hoje, né? Eu não sei que ele acha que ele queria falar, botar mais para fora, mas começou a segurar nome, não sei se então não vale. Né? O Irani já liberou. O Irani liberou até o nome dela. Como é que chama a assessora lá? Já deu motivo para uma reportagem do Jornal Contato. Sinto isso. Vocês querem as considerações finais aí, por favor? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? E o mais legal, o que eu gosto de participar de programas assim, é quando você pode falar aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo. Sabe? Não tem... É só... eu estou contando o que eu sei do meu ponto de vista. O Paulo fala no ponto de vista dele, o Luiz na dele, e acabou. É isso que tem que ser. Eu agradeço o convite e espero que futuramente a gente possa voltar. É isso. Obrigado pelo convite também. Não sou nenhum especialista em pesquisa, mas demos aqui a nossa opinião sobre alguns aspectos, né? Eu acho que no final o debate aqui acabou descambando mais pelo lado político, né? Praticamente um defendendo, outro criticando o Ortiz, né? E os demais candidatos e a pesquisa eleitoral. É que não são técnicos, são jornalistas e acaba indo para o lado da paixão também, né? Agora, o último segredinho, quantos para nós? Esse seu novo new look aí, onde é que você arranjou? Não, foi... Onde é que você foi perdendo pelo caminho? Nos tempos de juventude eu sempre rapava e tal, né? Deu vontade. Mudar um pouco. Muito bem. Obrigada a todos, uma boa noite. Lembrando que tudo isso que nós conversamos está online no site do Jornal Contato. E na semana que vem nós vamos falar sobre habitação, também um tema que tem muito escândalo e muita história, né? Garantiu a reeleição do Peixoto, os votos que ele comprou com distribuição de material de construção e outras coisitas mais. O Irani já está querendo vir para esse debate. Deixa eu para outra hora. Muito obrigada, uma boa noite a todos, Boa noite. Ótima semana. Boa Até noite. segunda. Boa noite.